Boa noite. Temos mar, sol, vento, temos rios, mas mesmo assim não somos suficientes a nível energético. Hoje falamos de barragens no 2x2. E os nossos convidados são Emanuel Queiroz, do Movimento de Cidadania para o Desenvolvimento do Tâmega, que é um geógrafo, e também um outro convidado é Ricardo Marques, que é um engenheiro de ambiente e que pertence à Quercus. Também temos que lamentar, por motivos de saúde, não foi possível ter presente neste programa o engenheiro Santos Neves em representação da EDP, pelo que temos a certeza que toda esta questão poderá vir a ser debatida num futuro programa. A primeira questão que eu gostaria de colocar a Emanuel Queiroz é a seguinte: as barragens têm sido apresentadas como oportunidades para o desenvolvimento, mas depois, quando vemos o mapa hídrico nacional e os indicadores de desenvolvimento e de povoamento até do território, vemos que não é essa a realidade que nos aparece. De facto, o que é que pensa sobre isto? As barragens são, de facto, oportunidades para o desenvolvimento ou não? Muito obrigado pela questão, pelo convite e, em primeiro lugar, queria dizer o seguinte. As barragens, evidentemente, que do nosso ponto de vista do movimento, trazem, digamos, alguma mais-valia do ponto de vista da produção e da autonomia em termos energéticos. Simplesmente, no contexto em que nós nos situamos, e temos muitos exemplos e há estudos, nomeadamente feitos no Instituto Superior Técnico, sobre essa questão, de facto não se verifica. Há interesse na construção de barragens, é indiscutível. Simplesmente a construção de barragens e digamos, o aumento da produção hidroelétrica nacional não se repercute em termos de desenvolvimento no contexto local nem regional. Portanto, a questão que se está a colocar é uma questão geográfica do efeito do próprio investimento. E, poderá ser algo positivo a nível do país, em termos de outros indicadores, mas não de desenvolvimento da região. Absolutamente. Portanto, nós estamos a pensar em dois modelos completamente distintos. Um economicista e centralizado, planeamento centralizado, em que é perspectivado o país como se fosse chão raso e as iniciativas de desenvolvimento se fariam com grandes investimentos públicos desta natureza. Simplesmente não há repercussão, não há efeito ao nível da reprodução do investimento a nível local. Portanto, aquilo que nós sabemos, por exemplo, no caso do Tâmega, nós temos uma barragem já construída, que é o primeiro escalão entre Penafiel e Marco de Canaveses, e aquilo que verificamos é que a barragem está, por simplesmente, a ser telecomandada a partir de Bagaúste. Portanto, não há nem sequer efeito de aumento de emprego, evidentemente. E, portanto, há naturalmente, geração de energia, porque é para isso que as barragens são feitas, e nada mais. Mas porquê é que não são um fator de desenvolvimento? O que é que uma barragem traz propriamente consigo a um território para não desenvolver e até para alguns textos que tive a oportunidade de ler, causar, em alguns casos, a desertificação de alguns territórios? Exatamente. Aliás, é exatamente esse efeito que as barragens estudadas no nosso país trazem como consequência. É a desertificação do território, é o êxodo rural, é a perda da biodiversidade, digamos, os indicadores de desenvolvimento socioeconómicos acabam por ser, digamos, negativizados, são diminuídos. E, portanto, o efeito, aliás, porque haviam as barragens de ser um fator de desenvolvimento, porque haviam. Trazem autossuficiência energética, isso é um discurso, ou pelo menos contribuem para ela. Esse é um discurso que nos tentam impingir, passo a expressão, na medida em que não há, de facto, prova de que nenhuma barragem tenha como efeito consequente, objetivamente, aumentar o nível de desenvolvimento da população. Mas o que é isso de desenvolvimento? O que é que estamos a falar quando falamos em desenvolvimento? O que estamos a falamos falar, em emprego, estamos a falar de bem-estar da população, estamos a falar de melhores condições socioeconómicas, estamos a falar de mais bem-estar, estamos a falar de melhor qualidade de vida, estamos a falar de melhor ambiente. Portanto, há um conjunto de fatores que se jogam naquilo que é o conceito do desenvolvimento sustentável e que esse desenvolvimento sustentável esperado por qualquer iniciativa de investimento pública ou privada, nas barragens não se verifica. E é preciso que os portugueses saibam claramente que este é um princípio com o qual nós temos que assentar definitivamente.
Já vamos perceber mais à frente. Eu agora passava para o Ricardo Marques, até porque traz hoje ao programa uma t-shirt alusiva da sua opinião quanto às barragens. Mais barragens não, é o que diz a sua camisola. Porquê? Porquê? Bom, porque no seguimento também da opinião de Emanuel Queiroz, aliás, com quem já combatemos juntamente contra as barragens aqui do Tâmega, as barragens nós achamos que primeiro não são necessárias, porque Portugal tem aumentado imenso o consumo de energia e não tem aumentado na mesma escala o seu desenvolvimento económico, o seu PIB não tem aumentado à medida que consumimos mais energia. Quer dizer que há desperdício? Há muito desperdício. Normalmente até se chama a intensidade energética de Portugal é muito baixa. Portanto, não são necessárias porque há outras formas de obter energia, porque há outras formas em que conseguiríamos nutrir as necessidades energéticas do país sem tanta destruição ambiental. E depois, pronto, a destruição ambiental que cada barragem acarreta. Nós, em Portugal, já temos mais de 160 grandes barragens. Grandes barragens são barragens com mais de 15 metros de altura. E nós achamos que é suficiente. Portanto, a mensagem é mais barragens, não é barragens não somos contra, não somos fundamentalistas contra as barragens, é mais barragens, este Plano Nacional de Barragens está errado. Portanto, a Quercus tem uma posição relativa não às barragens, mas a este Programa Nacional. Portanto, é uma questão que gostaria... E relativamente a este Programa Nacional, quais são as sugestões que a Quercus fazia como alternativa à sua implementação? A mais óbvia e mesmo incontestável, é muito difícil de contestar, julgo eu, é a da eficiência energética, porque nunca houve um plano realista ou nunca houve um comprometimento sério do Governo a nível da eficiência energética. E temos estudos governamentais e europeus que dizem que Portugal tinha um potencial de eficiência energética sem prejudicar a economia, sem prejudicar o seu desenvolvimento económico, sem prejudicar o PIB, em fatores de 20%. Portanto, estamos a falar com o Plano Nacional de Barragens, 10 barragens, uma enorme destruição ambiental de, no máximo, 3% da eletricidade. Portanto, o impacto seria 3% da produção hídrica decorrente deste novo plano. Então. A produção hídrica não, de 3% da eletricidade consumida em Portugal. E em termos de eficiência energética, o que vários estudos apontam é para 20%. Sem grande esforço, se calhar usando muito menos dinheiro do que o dinheiro usado nas barragens. E dinheiro que seria um investimento que seria muito mais duradouro, muito mais eficiente. Há consenso de que o impacto é de facto de 3%? Ou esse é o número, digamos, que nós aqui cometemos um lado de quem se está a opor à construção das barragens que tem apresentado? Está confiante que esse número de 3% é um número correto? Porque se formos ler os relatórios da EDP, nós ouvimos falar sempre noutros números, outros impactos em termos numéricos. Como é que chegaram a estes 3%? Estão seguros da Não, quantificação? Isto nós dizemos, esta percentagem é a percentagem de relativamente à eletricidade consumida em 2008, julgo eu. Foi os dados em que nos baseámos. Portanto, pegamos em todos e isto são contas de matemática, pegamos em todos os gigawatts que vão ser produzidos com as barragens estimadas. As tais 10 barragens do programa e fomos ver qual a percentagem que isso significava em termos da eletricidade consumida em Portugal. E dá cerca de 3%. Ricardo, qual é a alternativa às barragens? Qual é a grande alternativa? Primeiro, acho que era urgente investirmos na eficiência energética, como eu já disse. Um programa educacional de eficiência... Não é só... Quer dizer, sim, mas não só. Não só educacional, mas também de transformação de equipamentos, por exemplo. Eu julgo que devia ser o Estado o primeiro a dar o exemplo. Se temos uma máquina tão grande do Estado, não é? Tantos serviços públicos, etc., por que não serem os primeiros a dar o exemplo? Eu vou a reuniões na Câmara do Porto e de repente olho à minha volta e temos 30 lâmpadas incandescentes acesas a meio do dia e, portanto, eu olho para estas questões, às vezes, estes pequenos exemplos e penso, caramba, eles querem construir 10 barragens e estou aqui numa sala com não sei quantas lâmpadas incandescentes. É só um exemplo.